Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez nós estamos aqui neste programa sobre conversa sobre o Islã. Como falamos de seriado, nós chegamos a definir o que era o Hajj, definimos também os lugares, os ritos do Hajj, não é? Neste momento. O nosso Maulana foi muito autêntico a explanar de uma forma formidável. E hoje ele vai trazer mesmo o conceito do Qurban, o que significa Qurban no Islã. Muita gente confunde o Qurban de sacrifício e acaba criando um casamento, sacrifício, como o muçulmano está toda hora, anualmente, a degolar um cabrito, então também pode ser lícito degolar um corpo, o ser humano. Então há uma confusão aí. Então, esta confusão só vai estar dissipada, clarificada com o nosso convidado, aqui o Maulana Elias, a quem nós desejamos boas-vindas, Maulana. Nós queremos falar sobre o Qurban. Hoje tem uma sorte de uma plateia muito forte que também vai aprender o que é o Qurban, não é? O Qurban, seu conceito, sua definição, alcuranicamente, à luz do Hadith, suas formalidades, para os muçulmanos poderem compreender mesmo como é que o Qurban é feito, porque muita gente, até há pessoas aí que estão a dizer eu fiz Qurban de galinhas. Então não é possível no Islã. Então nós temos que aprender consigo hoje. É daí onde nós vamos ver com Maulana. Queremos falar do Qurban, sua definição. O que é Qurban? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, saúdo a todos internautas e a todos telespectadores e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade que concedeu a todos nós para debruçarmos sobre este tema, essa temática de grande importância que é Al-Udhiyah, Qurban. E mais uma vez, depois de agradecimentos a Allah subhanahu wa ta'ala, dedico agradecimentos sinceros ao Sheikh Mansour, a sua equipa e a todos aqueles que estão por detrás deste grande trabalho de divulgação da mensagem do Islã, a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, para elevar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e levar esta palavra a todo ser humano. Hoje parece-me, quanto a mim, um dia um pouco mais difícil, né? Nunca tivemos um programa onde temos presença de irmãs aqui, né, no nosso estúdio. Então parece ser um dia um pouco mais tenso, mas inshallah, peço a Allah subhanahu wa ta'ala desde já que facilite a todos nós e principalmente a mim, que tenho o papel de fazer chegar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala e segundo aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez chegar a nós. Indo diretamente à questão que o Sheikh Mansour colocou-me sobre Al-Udhiyah, sobre esse sacrifício, sobre o Qurban, o que é isso? A palavra Udhiyah tem alguma relação em termos de língua árabe com o tempo, que é Duha. Duha, nós vemos no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala fazer juramento, o Duha. Duha é o momento, diz-se ao tempo em que o sol nasce, a partir da hora que o sol nasce, até mais ou menos antes de Zawal. Nós já tínhamos explicado há dias aqui sobre o que é o Zawal. Zawal é o momento em que o sol sai do zênite, do meridiano, quer dizer, sai um pouco do meridiano, inclina-se um pouco, a hora em que entra o Dhuhr. Então, a Duha é o momento depois do nascimento do sol até um pouco antes do Zawal. Isso chama-se Duha. Então, há uma relação em termos do termo Udhiyah, que é o sacrifício, com o momento em que é feito. Não se restringe, quando nós falamos já Udhiyah, em termos terminológicos, em termos de técnicos, saímos já no termo linguístico para o termo técnico, não estamos a restringir a hora do sacrifício com o nascimento do sol até o zênite. Não é necessariamente assim, mas em termos de língua significa, tem a ver com a hora em si. Agora,
em termos da Sharia, o que é isso? O Udhiya é o sacrifício. É o sacrifício em que o indivíduo faz para aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse mais ou menos é o termo técnico de Udhiya. De onde nós retiramos o Udhiya? A partir do versículo de Allah subhanahu wa ta'ala no Surat Al-Kawthar, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna a'tainaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar. Então, este versículo vem atestar a obrigatoriedade, ou então, no mínimo, podemos não falar de obrigatoriedade, porque é uma questão de divergência em termos de jurisprudência islâmica. Mas em termos de constitucionalidade desta prática, o versículo já atesta a sua constituição. Quer dizer, o sacrifício, a partir deste versículo, tem então algum acolhimento dentro da Sharia, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Inna a'tainaka al-Kawthar, ou Muhammad, nós concedemos a ti al-Kawthar. O que é Kawthar? É um outro tema, diz mais ou menos que é um rio, um lago por onde as pessoas que vão entrar no Jannat poderão beber, dado por profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ou então poderão beber desta água. Esta água vem diretamente do Jannah. E o profeta Allah subhanahu wa ta'ala diz: Fasalli li rabbika wanhar, obedeça a oração, faça a oração para o seu Senhor, obviamente, wanhar, e sacrifique. Então, aqui temos uma ligação, este versículo logo prova a questão da constitucionalidade do sacrifício dentro do Islã. E no hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, nós encontramos vários hadiths que atestam esta prática. O próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam também praticava isso com alguma continuidade. Nós encontramos no hadith de Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu a dizer que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي. E nós conhecemos este verbo kana, mostra estimular, mostra continuidade. Em português nós podíamos traduzir isso como pretérito imperfeito, onde mostra a continuidade da ação. Não foi feita apenas uma vez, mas essa ação foi praticada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com alguma continuidade. Então, Anas diz: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين. O profeta sallallahu alaihi wasallam sacrificava, degolava, quer dizer, no seu sacrifício, o que ele fazia? Degolava 2 carneiros, ou 2 ovelhas. Aqranain, amlahain, aqranain, de cor branca, amlah. Alguns conhecedores de hadith esclarecem que é um animal de cor com mistura branca e preto. Ou então outras misturas. Acaba parecendo aí para cor de leite ou mais ou menos? Alguns falam assim de uma branca muito forte, né? Branco muito forte, mas alguns fazem o comentário de que é uma mistura entre branco e preto. Sabe-se a partir também do outro hadith da Aisha radiyallahu ta'ala anha sobre a questão de preto também envolvido ali. Dando continuidade ao hadith, depois inshallah vamos tocar o hadith da Aisha radiyallahu ta'ala anha, hadith de Anas. Então explica de que também tinha chifres, aqranain, com 2 chifres. A questão de cor não é uma obrigatoriedade de que seja cor branca ou preto, ou seja de cor branca ou preta, é uma coincidência apenas. O profeta sallallahu alaihi wasallam encontrou os seus animais desta cor, apenas foi isso. Imam An-Nawawi rahimahullah, no seu comentário sobre esse hadith, ele dá preferências às cores a partir deste hadith, mas grande parte dos sábios disseram que a questão de cor é uma questão de coincidência, não é uma questão de preferência. Então, se o indivíduo não pode se dar a maçada de ir ao mercado à busca de uma ovelha, cor que o Nabi Karim alista de uma cor específica. Mas falando, só para não cortar o fio de pensamento, Molana, estamos a falar aqui de 2 chifres. Também é essencial que o animal tenha chifres. Então, também é uma coincidência. Uma coincidência. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, sim, alguns alimos disseram, a partir desse hadith, é mustahab, é desejável que o animal tenha chifres.
é desejável, não é uma obrigação. Caso não tenha chifre, por nascença, não é nenhum problema. É problema, sim, se o animal não tiver chifres, por causa de algum defeito, quebrou-se o chifre, por um acidente, etc, etc. Talvez, inshallah, podemos Aprimorar. sobre essa questão, Ok. quando nós falarmos sobre as condições do animal, que condições o animal deve reunir para que sirva para o sacrifício. Então, continuando com o hadith de Anas bin Malik, diz, além da questão de cor, tinha 2 chifres. Alguns relatos também fazem a referência de Saminaini, eram gordos, eram corpulentos os animais. E depois, algum outro hadith, Saminain com sin, quer dizer gordos, Samin, gordo. Existe um relato que diz Thaminain, com tha, significa valiosos, thaman, de um preço Elevado. elevado. Então, mais ou menos sobre este hadith já também prova a questão deste ato de udhiyah. Talvez, inshallah, podemos continuar com a conversa a partir de questões. Ok. Agora, nós estamos ali, meu caro telespectador, fica atento mesmo, nós estamos aqui a trazer ela por ela, a ANSTV neste momento marcante, não é? A trazer conversas inéditas no momento próprio em que nós estamos, tempo do Qurban. Você, meu irmão, minha irmã, que quer fazer seu Qurban, estão aqui as dicas para você trazer e nós estamos a falar do animal com chifres. O Corão diz, wanhar, vem aqui uma parte para ser imperativa também, não é? Que temos que... tem algum casamento? É um outro ayat do Corão que Allah subhanahu wa ta'ala diz, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Tem algum casamento, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui, não é a carne que chega para Allah subhanahu wa ta'ala, não é o sangue que chega para Allah subhanahu wa ta'ala, há algum fenômeno que chega a Allah subhanahu wa ta'ala. Será que será o propósito da criação, da existência do Qurban ou nem por aí? Sem dúvida, toda a nossa ação, nós como muçulmanos, a sua base é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, a sua base é a obtenção da satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a base. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, innamal a'malu binniyat. Todas as ações têm como base as suas intenções. A intenção é a base fundamental. Nós podemos fazer mesma ação, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, mas o que vai fazer diferença entre as pessoas em relação ao valor da ação é a sua intenção. Por que faz a ação? Então, no Surat Al-Hajj, como o ayat que o Sheikh Mansour fez menção, onde Allah SWT diz, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Não é a carne, nem o sangue, não é? Porque no sacrifício do animal existe lá carne, existe o sangue que está sendo derramado ali do animal. Não são esses elementos ali aparentes que alcançam Allah subhanahu wa ta'ala. O que vai até Allah subhanahu wa ta'ala, o que vale perante Allah subhanahu wa ta'ala, o que é valioso perante Allah subhanahu wa ta'ala, o que garante a recompensa daquele todo o trabalho, daquela toda, parece uma maçada, um sacrifício, todo aquele sacrifício só pode ter valor perante Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah subhanahu wa ta'ala próprio diz, at-taqwa minkum, o temor, o vosso temor. Com que objetivo nós fazemos o sacrifício? Ali sim. Se o objetivo for saudável, que é taqwa, que é a observação da orientação que Allah subhanahu wa ta'ala dá para simbolizar o sacrifício de Ibrahim, alayhi salatu wasalam, que esteve pronto a dar o que ele tinha naquele momento mais amado por ele, que é o seu filho. Depois de muito tempo de espera, fazendo dua, ele não tinha filhos. E no momento que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu o filho, concedeu Ismail, e o filho, Allah subhanahu wa ta'ala diz, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. Quando o seu filho estava já na idade, sa'i, de movimentos, de começar a ser útil até para o seu pai, neste momento, Allah subhanahu wa ta'ala o testou.
com sonho, etc, etc. Não é isso que nós só estamos a fazer menção disso, porque tem alguma relação com o sacrifício que nós fazemos. Então, Ibrahim esteve pronto a entregar o seu filho por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, estamos a ver com que amor está a cumprir com esta ordem. Ibrahim começou a ver sonhos e depois ele conversou com seu filho. Não é no sentido de consulta para o seu filho, porque ele não ia consultar o seu filho para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas sim foi um exame que Ibrahim alayhi salatu wassalam estava a apresentar ao seu filho. Estava a testar o seu filho qual é o nível de submissão a Allah subhanahu wa ta'ala, das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala que seu filho tinha. Então viu que o seu filho também estava a um bom nível de submissão às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós vemos com que temor Ibrahim alayhi salatu wassalam está pronto a desempenhar ou então a executar aquilo que foi a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso só é válido o que nós fizermos, e obviamente o sacrifício não é uma exceção. Todas as ações que nós praticamos só valem quando forem revestidas com o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Revestidas com temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, nós temos uma pergunta aqui muito forte. Quais são as formalidades do Qurban? Como é que se leva, analisa-se, abate-se, virando para onde? Como é que é? Antes de Udhiyah, existe um hadith de Salama, radhiyallahu anha. Ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: إذا دخل العشر الأواخر أو العشر من ذي الحجة, quando entrar, إذا دخلت العواشر من ذي الحجة, quando entram os primeiros 10 dias de Dhul Hijjah, وأراد أحدكم أن يضحي, se um de vocês pretender sacrificar, então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse mais ou menos assim: فلا يمسن, que não toque, فلا يمس ou فلا يمسن, que não toque من شعره ولا من بشره شيئا, que não toque dos seus pelos, cabelos, outros pelos, e nada do seu corpo, como as unhas, que ele não mexa nada disso. Logo que entrar os primeiros 10 dias de Dhul Hijjah, então que ele não mexa nada disso. Quem pretende sacrificar, não é toda a pessoa. Essa orientação é para aquela pessoa que pretende sacrificar um animal. Este é o primeiro procedimento, faz parte da sunnah, das orientações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para quem vai degolar um animal. Esse é um procedimento. Agora, outra questão, como disse, um outro procedimento nisso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, naquele hadith que nós estávamos a mencionar de Jabir, tanto no hadith de Aisha radhiyallahu ta'ala anha, no hadith da Aisha, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Aisha: Ya Aishatu, halummi al-mudya, ou Aisha, traga-me a faca. Traga-me a faca. E depois disse para ela, também uma orientação, disse para ela: Fashhadiha bihajarin, afia a faca com a pedra. Pode se afiar com uma outra coisa. Algumas orientações não quer dizer que tem que ser assim. Então, significa que a faca tem que ser afiada. Bem afiada. Porque no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, que cada um de vocês afie bem a sua faca. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, desta forma vai dar o descanso, o sossego ao seu animal. Não vai lhe fazer sofrer. Não pode cortar com uma faca que não esteja bem afiada. Corta uma parte, depois vai mandar afiar, depois volta, então vai fazer sofrer o animal. Isto não é o objetivo do Islã. Porque o Islã disse: وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ, quando matarem um animal, que façam com perfeição. Porque Allah subhanahu wa ta'ala quer tudo com perfeição. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ عَبْدٌ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ. Allah gosta quando o servo pratica com uma ação que o faça com perfeição. Allah quer perfeição. إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. Allah subhanahu wa ta'ala é bom, é perfeito, aceita apenas aquilo que for com perfeição. É perfeito aquilo que é bom. Então, essa é uma das orientações, afiar bem a sua faca. E depois, a outra questão que nós aprendemos do hadith
é que o profeta sallallahu alaihi wasallam samma Allah. Ele mencionou o nome de Allah wa kabbara, samma wa kabbara. Mencionou o nome de Allah e fez takbir. No hadith de Muslim, de Imam Muslim, rahimahullah, no seu livro, ele ainda traz um hadith que esclarece como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Bismillahi wallahu akbar. Esse é um relato. Em outros relatos vêm outras palavras, mas isso pode ser suficiente. Em outros relatos podemos, inshallah, encontrar talvez mais adiante, se isso for, se houver necessidade de mencionar, os outros dizeres que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou nos seus sacrifícios. Então, e depois, faz parte da sunnah virar o animal para o qibla. Virar o animal para o Para Qibla. o qibla. Mashallah. Fazendo deitar do lado esquerdo. Faz de deitar do lado esquerdo. Então, a cabeça vai ser fácil para quem vai degolar, pegar a cabeça pela mão direita e a faca pela mão, pegar a cabeça do animal pela mão esquerda e pegar a faca pela mão direita. E é assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam também fez, de acordo com o hadith tanto de Anas bin Malik, que eu mencionei há pouco, tanto também do hadith de Aisha radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. E depois, agora, nós estamos a ouvir aqui o nosso telespectador ali a trazer outra pergunta aqui nos seus internautas. Quais são coisas aconselháveis para a pessoa que vai fazer o Qurban? Uma das coisas, já ouvimos aí, quando entrar o Dhul Hijjah, ele não deve tocar no seu cabelo, na unha, cortar, até que chegue a hora do seu sacrifício. Existe alguma coisa mais acrescentada para além desta? É bom para aquele que vai degolar ou para aquele que vai estar a pretender obter um animal, é bom que o faça com alguma antecedência. Pode-se estudar questões também de, vamos lá dizer, de facilidade, se isso é fácil ou não, porque cá na cidade pode ser um pouco difícil onde deixar o animal, onde conservar o animal, mas tendo espaço para deixar o seu animal, é bom que adquira o seu animal com alguma antecedência. Com alguma antecedência. Ficar mais tempo consigo. Sim, sim, é bom porque vai criar algum amor com o animal, vai o alimentar e vai ter algum cuidado, vai ter na verdade, alguma afeição com aquele animal e vai sacrificar por Allah subhanahu wa ta'ala uma coisa que ele gosta. Não é diferente quando nós encontramos, obtemos o animal, naquele momento e sacrificamos no mesmo momento. Nós não tivemos algum tempo de relacionamento com aquele animal. Não tivemos algum tempo de convivência com o animal. É só ver, só um exemplo, eu digo, só um exemplo, só muito breve. E eu ficava muito admirado quando via algumas reportagens de pessoas que até choravam por causa dos seus animais. E eu próprio vivi uma situação em que, quando estava a criar galinhas, né, e uma delas esteve, alguma coisa que esteve assim amarrada assim a pata e criou alguma infecção. Na galinha. Sim, sim. Eu quando fui depois de desatar aquilo que estava em volta da pata, eu próprio tinha um sentimento muito grande com a ave. Sim, por quê? Porque já convivia com aquelas aves. Então, é bom que nós adquiramos o nosso animal com alguma antecedência, se isso for conveniente. Caso não, então procedemos de forma aquilo que nos convier. Não há problemas em encomendar e mandar. Por exemplo, os que vão para Hajj, muitos deles, depois encomendam os bancos. Os bancos aqui degolam os animais. E ele só é dito que, olha, seu animal já está, não é? Não há problema nenhum. Não há nenhum problema. É sim, faz parte da sunnah que a pessoa faça isso com as suas próprias mãos. Exceto quando, se estiver numa incapacidade de o fazer, aí tudo bem. Mas a questão de Hajj, acredito, por causa de algum estudo que foi feito, não seria fácil, na época em que nós vivemos, que todo Hajj, né, que todo Hujjaj concentrasse-se num campo para sacrificar os seus animais. Seria muito difícil. Então, por causa disso, para evitar, talvez, possíveis inconveniências, então, eles optam em
talvez indicar pessoas específicas para fazer o trabalho. Mas faz parte da sunna a pessoa fazer isso próprio. No relato vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele próprio fez com as suas próprias mãos. Subhanallah, subhanallah. Sallallahu Então, alaihi para wasallam. nossos irmãos aqui também que estão em Moçambique, outro canto do mundo, não é? Eles muito bem podem fazer o Corban com suas próprias mãos, suas mãos. Se não estiverem em situação, por exemplo, está em Meca, não há como, porque são milhares de pessoas que estão lá. Mas tu estás na sua mesquita, tu estás no seu país, tens condições. Existem alguns que dizem, eu estou com medo, eu nunca matei, pá. Veja lá, faz lá sozinho, mano. Faz lá sozinho porque é sunnati. Porque o Nabi Karim alayhi salam fez com suas próprias mãos. E agora, Molana, só para terminar essa conversa muito bonita sobre o Corban, é muita coisa que nós queremos aprender de si. Alguns estão em Meca, faz o Corban lá. Alguns estão em Moçambique. Em Meca, terra sagrada. Em Moçambique, terra não sagrada. Não queria dizer terra pecaminosa, mas não sagrada. Qual desses que se sente vanglorializado ou está mais abnegado ao sunnah de Nabi Karim alayhi salam? Ou todos estão? Não há dúvidas que uma ação praticada em Meca pode ter um valor maior, olhando para a terra em si, e nos dias em que está sendo praticado, são dias de Dhul Hijjah, os primeiros 10 dias de Dhul Hijjah, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "ما من أيام أحب العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر أو الأول من ذي الحجة." Não existem dias em que a boa ação é mais amada por Allah, praticada neles, tal como é uma ação praticada nos primeiros 10 dias de Dhul Hijjah. Isso só vamos fazer, mais ou menos, vamos fazer ligação a muita coisa aqui. São os dias de Dhul Hijjah, que será feito o Duhiya. Em Meca, uma ação aí tem o seu valor, Meca. Mas olhamos também o objetivo. Se esse Duhiya poderá ter maior benefício fora de Meca, ou seja, onde tem mais necessitados para o Duhiya, para o consumo daquela carne, é fora de Meca. Mashallah. Então pode ser feito. Será útil também. Sim, pode-se olhar nesse aspecto também e fazer-se fora de Meca. Só para terminar aqui vem a última pergunta dos nossos internautas aqui, diz que existem irmãs, que o seu diário, por exemplo, vamos ao caso concreto do nosso país, em Moçambique, ele consegue ter 1000 meticais por dia, ou 200 meticais por dia, ou 500 meticais por dia, e ele, 500 meticais, durante 30 dias, ele tem 15.000 meticais. 15.000 meticais vezes 10 meses, tem 150.000, 150 vezes 12, tem mais ou menos 172 mil meticais. Anual ele faz esse dinheiro. Mas o Corban, cabrito, está 2,5 aí no mercado. E ele não quer fazer. Será por falta de amor? Taqwa? E ele ainda vai para a mesquita à espera do irmão para poder trazer o Corban em casa dele. Está aí à procura, mas quando for para, por exemplo, nossas irmãs aí para comprar o jibó, está a comprar 3.000, não quero o jibó de 1.500, não quero o jibó de 3.000 para ir em 20 minutos, mas não tem 2.000 para... O que significa isso? É um grande paradoxo, né? Não há dúvidas que pode-se traduzir também falta de compreensão sobre o valor desta grande ação. É um ponto. Quer dizer, isso aqui para minimizar, eu digo falta ainda de compreensão, é para minimizar o impacto da coisa, porque acredito que é mesmo também falta de temor a Allah subhanahu wa ta'ala, mas para minimizar essa questão, vamos dizer falta de compreensão ainda sobre o valor dessa ação. O que os álibs devem fazer para colmatar esse problema? Não, talvez deve haver mais sensibilização sobre essa ação, porque só ver, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man wajada sa'atan ou man lahu sa'atun, man wajada sa'atan an yudhiya." Quem encontrar
uma possibilidade. Quem tiver possibilidade de sacrificar, de aquisição de um animal, ولم يضحي, mas mesmo assim não o faz, فلا يقربن مصلانا, que este indivíduo فلا يقربن مصلانا, que este indivíduo não aproxime o espaço onde o Salatul Eid terá lugar. Vale a pena não rezar. Porque a melhor ação e a maior ação naquele dia é o Qurban. Porque o professor Sallam disse, mais ou menos assim, com o teor do hadith, ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله أو أفضل من إهراق الدم. O ser humano naquele dia, entre as ações não obrigatórias, né? Nós estamos a falar do salah, que é obrigatório, há outras ações que podemos considerar como sunan, os sunats, não há de ter praticado melhor ação naquele dia ninguém como o sacrifício do animal. Então, por isso o profeta chamou a atenção, todo aquele que não sacrificar, tendo condições para tal, então que não venha para o Salatul Eid, porque ele deixou a melhor ação. Sim. E está a vir fazer aquilo que é menos importante. Talvez, se esse é o término deste tema, talvez abordar só alguns pontos essenciais neste tema que não deve ser deixados assim de fora. É a questão das condições que o animal deve reunir. E o momento que deve ser feito o sacrifício. O sacrifício deve ser feito depois de Salatul Eid. Esse é um ponto essencial. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith narrado por Jundub bin Sufyan, radiyallahu anhu, ele diz que shahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, eu fiz o Salatul Eid, Eid al-Adha, com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. فلما قضى من صلاته بالناس, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam terminou seu salat, quer dizer, como imam, فلما قضى صلاته أو من صلاته بالناس. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam نظر إلى غنم, o profeta viu alguns animais قد ذبحت, já tinham sido sacrificados, degolados. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, o que quer dizer que foram degolados antes do Salatul Eid. Então o profeta sallallahu é diferente do Salatul Eid al-Fitr, que o Sadaqatul Fitr deve ser dado antes do Salat. Enquanto aqui no Eid al-Adha, o sacrifício deve ser feito depois do Salat. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse من ضحى, mais ou menos assim, ou من ضحى أو من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها شاة. Aquele que sacrificou, aquele que degolou antes de Salah, que degole uma ovelha no lugar do seu sacrifício, porque esse sacrifício que foi feito, quer dizer, não é contado como udhiyah. ومن لم يذبح, e quem não tiver ainda degolado, فليذبح بسم الله, que degole em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma coisa. Outra questão importante neste tema é a questão das condições do animal. O profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou no hadith, um sahabi diz que قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم, o profeta sallallahu alaihi wa sallam levantou-se diante de nós, acredito que seja Abu Ayyub al-Ansari, se não for ele, um outro sahabi que narra esse hadith, diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam levantou-se diante de nós e disse: Arba'un, 4 animais, la tajuzu fi dhahaya, mais ou menos assim o teor do hadith, 4 tipos de animais não servem para o sacrifício. Né? Quais são? O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Al-A'raja, ou Al-A'ra, primeiro este animal, um animal com defeito na visão, o zarolho. Al-Bayinu awaruha, que o seu defeito é evidente. Este animal não serve. O outro animal, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Wal-Maridatu al-Bayinu maraduha, um animal doente, que a sua doença está também evidente. Consegue, qualquer pessoa olha e vê que este animal está doente, não serve para... Tem que ser coisa boa, porque é um sacrifício. Assim como Ibrahim esteve pronto, alayhi salatu wasalam, a sacrificar seu filho, uma coisa muito valiosa, provavelmente para um pai não existe nada mais valioso que um filho. Então, Ibrahim estava pronto a sacrificar. Por isso que não existe quem ame mais os filhos que os pais. Pais, estou a dizer pai e mãe. Não existe quem ame mais os filhos. Essa é chamada a atenção,
que os seus pais. Por isso que ninguém deve ignorar seus pais por qualquer que seja outra pessoa. Amém. Então, a outra característica que também não serve, o animal que tiver esta característica, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse al-arja, al-bayinu arajuha, em alguns hadiths vem al-bayinu dala'uha, animal coxo, com deficiência na sua locomoção, tem defeito na locomoção, movimenta-se com deficiência, tem defeito. E está evidente o seu defeito. Exemplo, quando os outros animais vão à pastagem ou voltam, ele fica atrás porque é defeituoso, não consegue caminhar perfeitamente. Este animal também não serve. Outro animal, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, de acordo com alguns relatos, al-ajfa, animal muito magro, que já não tem nos seus ossos nem miolo, quer dizer, não tem nada nos seus ossos, tão magro, então não serve este animal para o udhiyah. A partir destas características, destes defeitos mencionados no hadith, nós temos a nossa matriz. Esta é a nossa matriz. Não quer dizer apenas se restringe nesses defeitos, mas nós olhamos todo animal que tiver um defeito semelhante a isto que foi mencionado no hadith, ou pior, que afeta a sua Então carne, não vale a pena. então não serve para o udhiyah. Mashallah, subhanallah, foi uma grande conversa com o nosso Maulana Ilyas, aqui nos trazer formalidades do Qurban, conceito, definição e coisas dessas, e a encorajar ainda assim que esteja na sua casa, não gaste o seu dinheiro para o Eid al-Adha comprando roupas, não é? Para a sua família. Depois você não tem para Qurban. Se quer comprar o jubó de seus 5 paus, não é? 5 paus. Mais jubó para a sua esposa, 7 paus. Tem que ter troco para Qurban. Não é só vir ali, tão bonitinho, mas você às 12 está na mesquita a esperar Dubai para trazer 1 quilo de cabrito. Você devia, carne de cabrito, quando você devia muito bem fazer o Qurban e seu dinheiro andou a estragar aí a comprar jubós que nunca terminam, está cheio de mala, de roupa nova, pá. Faz o Qurban, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe recompensar. Tenham um Eid Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até lá.